Apresento os trabalhos que desenvolvo em artes visuais para, através do enlace Casa, Corpo, Noite, refletir sobre o processo de desterritorialização, reterritorialização. Vou me deter em alguns procedimentos que acredito serem interessantes para este momento: as ações noturnas e os processos de captura e transfiguração da noite. A partir de situações cotidianas, movimentos repetitivos, deambulações, a partir de situações cotidianas, movimentos repetitivos, deambulações quaisquer, realizo deslocamentos noturnos. Estas ações motivam-se pela fruição da noite e se desdobram em fotografias, vídeos e textos. Estas movimentações acontecem como caminhadas noturnas pelas ruas ou através de ações no interior da casa, procedendo também como saídas de carro ou pedaladas de bicicleta. De um modo geral, são movimentações no espaço da noite. Há deslocamentos longos, movimentações que atravessam quilômetros e que duram a noite inteira. Porém, ocorrem outros, em menor escala, os quais vou me deter agora. Podendo se deslocar pela madrugada dentro ou ser breve, as ações no interior da casa ou no pátio circundante são desferidas conforme a configuração territorial. No ambiente escuro, desloco-me por corredores, desço e subo escadas, ativo o espaço através de movimentos banais, podendo incorporar às ações objetos, terra ou carvão. As ações são ativadas pela noite, como uma vontade que advém por algo que pertence à noite e que me anima. Qualquer coisa de estranho, duvidoso, indeterminado na experiência noturna motiva a minha ação. A instância da ação já se configura como trabalho, podendo relacionar-se com a linguagem da performance, cujo corpo é matéria para a criação artística. Numa relação do corpo com o espaço da noite, o território percorrido é ativado e incorporado ao trabalho. Com as especificidades, ou melhor, com a especificidade das ações não serem realizadas com a presença de público, muitas dessas são endereçadas para um dispositivo de captura de imagens. O processo de criação envolve uma repetição de procedimentos, num trabalho em progresso, ou ainda numa proposta em processo, resultando em imagens diferentes. Repetições que tornam a retornar, porém um retorno na diferença. Um movimento como o eterno retorno de Nietzsche, quando o que retorna é o próprio retorno. Um movimento de retornar que cria a diferença e a possibilidade do acaso. O mesmo que retornar às águas do rio de Heráclito, o retorno que retorna. É o retorno que retorna, pois as águas já são outras. Bem como o retorno ao livro de areia de Borges. O livro nunca é o mesmo. É o retorno que retorna a retornar. Ou melhor, o retorno que torna a retornar. Destes movimentos intermitentes, surgem imagens imprecisas, com seus deslimites indiscerníveis ao fora, ou seja, imagens borradas, fora de foco, tremidas, cuja figura se funde ao fora. Nota-se que a fotografia tenha em sua gênese a herança de princípios como o da nitidez, da verdade, da ordem e do controle. Porém, desde seu advento, a fotografia vem subvertendo estes princípios e atuando para além destas possibilidades redutoras. A fotografia nos mostra que a tentativa de sustentar uma noção de verdade e compromisso com o real é falha, pois a foto é uma fatia do real transfigurada pela máquina e pela contingência do ato fotográfico. As fotografias por mim realizadas se desprendem do real em simulacros. O instinto, a mancha, o desfocado, o tremido e os excessos de sombra
criam uma imagem falsa em relação ao referente. Simulam o real sem querer passar por ele. Apresentam uma noite que é sempre outra. Acerca da relação corpo-espaço percorrido, há uma espécie de destruição de territórios para a criação de um outro território conformado pela ação artística. Para pensar sobre esta relação, trago agora os conceitos de desterritorialização e reterritorialização delimitados por Deleuze e Guattari. Na ativação da casa, num processo criativo, o território é transfigurado por um movimento de desterritorialização e reterritorialização. No imbricamento entre casa, noite e corpo, um devir noite do corpo se reterritorializa no devir corpo da casa. Desta contiguidade, pelo enlace casa-noite-corpo, algo passa de um para o outro. Para Deleuze, abre aspas, é o que se chama de afeto, fecha aspas, uma zona de indeterminação, de indiscernibilidade entre as partes. O afeto é o devir não humano do homem, portanto, o devir noite do corpo, que se torna o afecto da ação. Para Deleuze e Guattari, abre aspas, o corpo desabrocha na casa. Ora, o que define a casa são as extensões, isto é, os pedaços de planos diversamente orientados que dão à carne sua armadura. A casa participa de todo um devir. Ela é vida, vida não orgânica das coisas. A carne, ou antes, a figura, não mais é o habitante do lugar, da casa, mas um habitante de um universo que suporta a casa, devir. É como uma passagem do finito ao infinito, mas também do território à desterritorialização. Fecha aspas. O ser da sensação é o composto de perceptos e afectos. Os perceptos como as forças não humanas da noite, os afectos como os devires não humanos do corpo e as forças da casa, revolvendo tudo em turbilhões. Fazendo alusão aos processos laboratoriais de revelação da fotografia, para Deleuze e Guattari, abre aspas, a carne é somente o revelador que desaparece no que revela, o composto de sensações. Portanto, as fotografias resultantes das ações evidenciam a indistinção das formas. Como uma potência de fundo que dissolve as partes, a fotografia registra a noite como uma zona de indeterminação, num processo de indistinção entre corpo, casa, noite. Contudo, neste processo de reterritorialização, acontece um desvio para a relação singular com fora. Passagens por zonas de indeterminação configuram as impulsões noturnas, devir noite.